doutora, foi falado muito nas últimas semanas, né, em relação ao caso da Serra Gaúcha, dos trabalhos, né, entre aspas, escravos, e o trabalho doméstico, que pouco se fala. Como que ele é configurado, o trabalho doméstico escravo? O trabalho escravo, tanto para o urbano quanto para o rural, ele é muito semelhante, porque acaba tolhendo a liberdade da pessoa que fica vinculada de alguma maneira àquele empregador. Na verdade, não é um empregador, é uma pessoa que está explorando uma mão de obra. E o que eles fazem? Normalmente, eles concedem um local para aquela pessoa morar, eles dizem aonde a pessoa tem que fazer as compras, e normalmente tudo isso é muito superfaturado. Então, quando as pessoas vêm, por exemplo, lá da Bahia para morar aqui no Sul, para exercer um trabalho, quando elas chegam aqui, elas já têm uma dívida da viagem, já têm que pagar adiantado o mês da hospedagem naquele lugar que muitas vezes não tem nem condição de ser habitado, porque não tem janela, não tem um banheiro, enfim. E aí a pessoa começa com uma dívida muito alta que ela nunca vai conseguir pagar. Então, ela sempre vai ficar devendo para aquela pessoa. E aí, ela, por não conseguir se desvencilhar, ela acaba ficando com um trabalho verdadeiro escravo, porque nunca sobra um dinheiro no final do mês para ela poder fazer alguma atividade para ela ou mesmo para os familiares. Isso no doméstico da mesma forma. Assim fala-se muito nos trabalhadores atualmente, né, envolvidos em plantio e colheita, mas temos muitos casos. Até teve recentemente um caso público de uma senhora que tinha mais de 85 anos, que a vida dela inteira ela trabalhou para uma família, e esta família não cumpria nenhuma das obrigações trabalhistas dela, e ela achava que estava certo, por um total desconhecimento, uma pessoa provavelmente analfabeta. Então, aí é um caso em que as denúncias, temos muitos casos de denúncias, e que bom que tenha, porque desta forma a gente tem que acabar com esse tipo de trabalho, não é? Foi um caso muito triste, infelizmente, né? Mas há não muito tempo, Evanir, aconteceu aqui na Serra, se eu não me engano foi em Bento Gonçalves, uma senhora que estava desaparecida há mais de 20 anos, ela foi encontrada trabalhando de forma, entre aspas, clandestina em um hotel. A família tinha ela como desaparecida e ela estava neste hotel, na Serra Gaúcha, trabalhando. Então, também é considerado, então, o trabalho doméstico escravo? Nesse caso, também? É um trabalho escravo. Né? Ele pode ser no ambiente doméstico, que a única diferença são as atividades em que a pessoa desenvolve aquele trabalho e aonde que ela está morando. Porque, normalmente, essas pessoas elas acabam nem conseguindo sair, elas praticamente ficam isoladas naquele local. Esse dessa senhora, tanto quanto o exemplo que tu deste, são públicos, eles estão facilmente pesquisáveis. E o que o Evanir comentou é o caso de uma diretora da Avon, que pela política da empresa, ela sempre, né, lutou muito pelos direitos das mulheres, contra a agressão, e no fim era ela mesma quem cometia uma das piores atrocidades que existe, que ela, uma senhora também de 80 e poucos anos, ela estava há mais de 30 anos com aquela senhora dentro de casa, fazendo a mulher sem receber nada, ela simplesmente trabalhava para poder comer e dormir naquele ambiente de trabalho.